Feira Vocacional 2026, como São Carlo Acutis, quero ser todo de Deus, é o lema desta edição da Feira Vocacional da Diocese de Santo Amaro. Este lugar onde você pode encontrar, descobrir, viver e testemunhar a tua vocação para tantos jovens, para tantas famílias, para tantas pessoas que passam por aqui e querem conhecer os muitos carismas que a Igreja de Nosso Senhor possui. E nós estamos aqui com o Padre William. Padre William é missionário salvista aqui de nossa diocese. Tive a grande alegria de estudarmos juntos teologia aqui em nosso Instituto São Boaventura. E queria, Padre, que você contasse um pouco de sua vocação hoje, para essa galera que está nos acompanhando, como é que surgiu este desejo de ser padre, de ser religioso, de ir corresponder à vontade de Deus para o teu chamado e a tua história. Bom, tudo começa quando eu, com 16 anos, comecei a frequentar um grupo de oração. E naquele grupo de oração, passado uns dois meses ali, depois da minha experiência com Deus, descobri que Deus era real. Naquela época eu estava numa crise de fé, por influência de algumas coisas, de mentalidades, eu não acreditava muito em Deus. Mas ali eu fiz uma experiência concreta com o amor de Deus. Eu lembro que eu pensei assim, nossa, realmente, Deus existe, Deus é real. E depois disso, eu comecei a participar de alguns retiros, e nesses retiros eu sentia que Deus me pedia algo a mais. Chegou o mês de agosto, e no mês de agosto, quando se fala de vocação, eu comecei a me questionar o que Deus quer de mim, o que Deus sonha para mim. Porque até então eu só estava tentando escolher a minha faculdade ainda, meu curso que eu ia prestar. E nos retiros da vida, fui fazendo seminário, senti que Deus me chamava a algo muito grandioso, não sabia o quê. Até que uma vez eu fui para Canção Nova, no PHN, e como eu sou lá do Mato Grosso do Sul, até chegar lá em Cachoeira Paulista, era um retiro indo, um retiro na Canção Nova e um retiro voltando. Uma baita caminhada. Longe. E lá, de fato, Deus me pegou, assim, Eu sentia que eu precisava consagrar toda a minha vida a Deus. Eu sentia esse desejo. Eu não queria só trabalhar um pouco para Deus, eu queria consagrar toda a minha vida, eu queria dedicar todo o meu tempo para Ele. Isso foi uma grande inquietação. Outra inquietação também que eu senti, eu olhava a paróquia assim, ia na missa, olhava a paróquia, olhava as pessoas, e eu pensava assim, nossa, se eu fosse padre, eu gostaria de explicar as coisas para as pessoas, gostaria que elas entendessem os mistérios da fé. Eu sentia no meu coração um desejo de pastorear mesmo as pessoas, Claro que hoje eu entendo esse desejo como uma inquietação vocacional. Até que no Congresso da Renovação que eu fui também, eu conheci os salvistas. Mas assim, eu achei interessante e tal. Mas aí quando eu decidi que eu precisava procurar um seminário, um lugar para me saber onde que eu ia ingressar, para estudar, aí de fato eu vim conhecer os salvistas, sabia que era da Renovação Carismática, tinha essa espiritualidade. Quando eu pisei no seminário ali, falei, é isso, encontrei meu lugar. Quando eles começaram a louvar, quando começou o momento de oração, a fraternidade, a alegria dos irmãos, a acolhida, eu senti que ali era a minha casa, E então a gente fiz um encontro vocacional, passei 3 dias no seminário e fiquei esperando a resposta se seria aprovado ou não, E no próprio encontro vocacional e ao longo da formação, a gente é convidado a olhar para a própria história, e perceber quais são os sinais, Quais são os sinais da vocação, A gente tem que ler a nossa história, E são coisas simples. Eu lembro que uma das coisas que me ajudaram a discernir foi que uma vez na minha cidade, quando eu não pensava ainda em ser seminarista, eu estava diante do sacrário lá, rezando, e eu falei assim para uma pessoa que estava do lado. A gente terminou o momento de oração. Eu falei, nossa, como eu gosto de louvar, eu nasci para louvar, eu gosto muito, E ele, depois, lendo com a minha história, eu vi, nossa, realmente a minha vocação é uma vocação de louvor, Foi para isso que a gente nasceu. E o carisma já estava ali desde muito cedo, então, desde sempre, este carisma do louvor. Padre, nós estamos vivendo aqui em nossa diocese um ano vocacional sacerdotal, para que os nossos olhos se voltem para esta vocação específica, sacerdotal. E o senhor agora tem uma grande responsabilidade aqui em nossa diocese mesmo, que o seminário é aqui em nossa diocese, de ser reitor, de acompanhar, de formar. E como chegou esta notícia, e esta responsabilidade, mas ao mesmo tempo, como corresponder ao chamado de Deus neste processo de ser para os outros irmãos
um ponto de formação, de apoio, de acolhida, de incentivo. Como viver tudo isso? Não sei se a pergunta é complexa demais, se dá para dizer algo, explicar, né? Mas como foi este chamado de voltar para a formação e de ser para o outro aquilo que um dia foram para você? Eu assim, não foi uma coisa que caiu caiu do nada, do céu. Quando me foi proposto, né, fui convidado, eu percebi que Deus estava trabalhando já há alguns meses algumas coisas em mim e me pedindo uma entrega maior, assim, sabe? Me chamando para acordar mais cedo, por exemplo, para rezar mais, coisas assim, sabe? Muito simples, mas que eu percebi que Deus estava me chamando para algo. Então, quando o convite foi feito, não é uma coisa assim, não foi uma coisa, ai, não faz sentido isso. Eu posso contribuir com alguma coisa, né? É um grande desafio. E eu tenho pensado muito, assim, no próprio projeto da fraternidade, né? Nossa fraternidade, nosso projeto de seminário, do nosso instituto, é fazer com que as pessoas tenham padres, assim, sejam ungidos pelo Espírito Santo, que sejam acolhedores, que sejam próximos das pessoas, que sejam fiéis à igreja. Então, existe um sonho do Padre Gilberto, que as pessoas, as paróquias, possam ter esse tipo de padre, esse tipo de missionário. Então, estar na formação, acho que esse sonho ele ganha mais força dentro de mim, né? E agora eu penso na igreja, né? Estou preparando para a igreja, estou ajudando a igreja. É uma missão assim que a gente pensa muito no futuro. Então, eu faço aqui para daqui 10, 15 anos eu ver lá na frente o fruto do meu trabalho. Na verdade, é o trabalho de Deus. Então, eu acho que eu penso muito nisso, né? A gente tem que ter uma visão de futuro. Quando a gente pensa nas pessoas que a gente pede, né? Nossa, o seminário precisa de ajuda, a feira vocacional precisa de ajuda. A gente precisa entender que é para o futuro, né? Tem que ter essa visão de futuro. Nós temos que preparar a próxima geração, né? Ajudo hoje para a próxima formação, né? Então, tem que ter essa visão de futuro, senão não faz sentido. Acho que o mais bonito é ver Deus preparando, né? Interessante pensar que nos planos de Deus isso já estava claro e que Ele vem dispondo os meios para que isso aconteça. Acredito que esta leitura da história ela é muito importante de ser feita constantemente. E uma mudança. E como foi, e a última pergunta que eu quero lhe fazer, como foi esta mudança? Estava em outra missão e de repente volta para Santo Amaro, volta para esta realidade formativa. Como é esta abertura ao mover de Deus na tua vida, de deixar um lugar que talvez você já está encontrado para ir para um outro lugar que é novo na tua vida? Eu estava no interior, né, lá na Diocese de Franca, nós temos 2 paróquias lá, passei pelas 2, estava no interior, é um ritmo mais tranquilo do que morar em São Paulo. Só que assim, acho que a gente sempre tem que estar aberto àquilo que Deus pede, né, por meio dos homens, né, por meio dos superiores. Então, por mais que eu esteja bem numa missão e está dando fruto, a gente tem que entender que a obediência, o chamado que Deus faz através das autoridades, também vai dar fruto. Tá? Então, eu não consigo imaginar assim, escolhendo uma missão. Eu acho que Deus tem que escolher e Deus vai falar através dos homens. Isso que vai fazer sentido para mim. Às vezes não vai fazer muito sentido, mas como a gente celebrava ontem, São Maximiliano, ele fala da obediência, né? A obediência gera salvação, né? Então, a minha oferta, a minha entrega. Acredito que a gente tem que ter essa disponibilidade, né? Assim, cara, o que Deus me pediu, eu vou. Eu sei que eu vou ser feliz, porque Ele vai estar comigo. Eu sei que eu vou ser amado. Tem que se reinventar, não é fácil. Né? Estar em São Paulo é um pouco mais desgastante, né, do que estar no interior. Mas se é por causa de Jesus, né? Por causa do Evangelho, vale a pena. Eu tenho uma frase assim, que me ajuda... assim, não importa com quem, não importa fazendo o que, não importa onde, a minha missão é amar. Então sempre eu vou ter essa missão de amar, independente com quem eu trabalho, onde eu moro. Sempre a missão, sempre vai ter, que a missão sempre vai ter gente para ser amada, né? Sempre vou ter a oportunidade de ter essa decisão de amar, me ofertar, sacrificar, estar disponível para que a glória de Deus se manifeste. O Instituto também é missionário, né? Já entra sabendo deste espírito missionário. Nós somos filhos de Santo Amaro, né? Então a maioria das nossas missões estão aqui. Nós temos missões assim, novas, pujantes no interior. É bom estar no interior, é bom estar
na Espanha, em Portugal, na França, mas a nossa casa é aqui, né? E a gente sempre sai, a gente fica um pouquinho com saudade de Santo Amaro, porque a gente cresce aqui, a nossa formação é aqui e a nossa casa. As né? pastorais muitas vezes são nas paróquias O daqui. jeito de ser de Santo Amaro, a gente aprende a ser, a gente leva o nosso DNA daqui, né? A gente sempre faz falta também. É isso. Padre, antes da gente encerrar, queria que você deixasse o contato para aquele jovem que se sentiu inquietado por esta reflexão, por esta partilha e quer ser missionário, quer conhecer melhor os salvistas, como é que faz, quem procura, onde procura, de que forma. É muito simples, no nosso Instagram, né, @salvistas, você vai ter lá na bio o link, vai ter o contato vocacional, ou manda um DM lá mesmo, manda uma mensagem, olha, eu quero conhecer vocês. O seminário está aberto, nossas casas estão abertas, sempre nós temos missa no domingo, às 9 horas da manhã, você pode chegar lá, a gente conversa, e é isso aí. A gente conversa e começa um discernimento vocacional, né? A gente começa a te acompanhar, mesmo você que talvez não conheça, não queira, enfim, não está tão assim interessado no salvismo, mas a gente quer te acompanhar também. A gente tem acompanhado muita gente, tem conversado, ajudado nesse discernimento vocacional. O que importa é que você se encontre. O que importa é que você se encontre. E lembre-se que o seminário é aqui em Santo Amaro. Nós estamos aqui na Diocese de Santo Amaro. Então venha conhecer, você que é de Santo Amaro, você que não é do Brasil, do mundo, venha conhecer os salvistas, que eu tenho certeza que você fará uma experiência muito bonita do louvor, muito bonita deste encontro com Deus. Padre, muito obrigado. Muito obrigado pela tua partilha, muito obrigado pelas tuas palavras. Que Deus abençoe e fortaleça sempre mais a sua missão. Rezem por ele. Rezem, eu sempre digo que nós temos que rezar pelos formadores, porque os formadores são aqueles que preparam o futuro da igreja, né? Então rezem muito por ele, rezem muito pelos formadores, dos salvistas da diocese, para que sejam sobretudo fiéis a nosso Senhor. Bem. Deus abençoe você que está nos acompanhando, muito obrigado, continue conosco. Esta é a Feira Vocacional da Diocese de Santo Amaro e aqui é um lugar, um espaço onde nós nos encontramos e somos encontrados por Deus. Se quer vocação, se pensa em vocação, esquece. É Diocese de Santo Amaro. Deus te abençoe.